mais um vídeo aqui no canal, a pedido aí, né, de algumas amigas que comentaram aí nos outros vídeos. Nós vamos falar sobre o tema hoje de vida de aparência, né? E quanto que tem por aí, quantas pessoas vivendo de aparência, mostrando uma coisa, né, que não é, mostrando alguma situação que aparenta viver alguma coisa na sua vida e na verdade não é nada daquilo. Nós vemos isso muito acontecer, né? Às vezes quando uma pessoa se relaciona com a outra, ela mostra ser aquela pessoa que tem aquele jeito, que é aquela carinhoso, que é aquela forma e tudo isso, mas depois quando a pessoa começa a conviver, quando a pessoa começa a aprofundar mais no relacionamento, vê que a pessoa não é nada daquilo. Às vezes é uma pessoa que não tem a mínima paciência, que não é carinhosa, que não é nada daquilo que mostrou nos primeiros momentos, né? Então, vida de aparência, se não digo só em relacionamentos, né? Mas em qualquer área, né? Às vezes a pessoa mostra no trabalho, bota uma pompa, faz ser uma coisa é outra. Às vezes, liderando as pessoas, aparenta ser uma coisa é outra. Então, a gente decepciona muito com isso, né? A gente lidar isso na vida muitas vezes e acaba se decepcionando, se frustrando com a pessoa que você às vezes até investiu relacionamento, tempo, você até investiu alguma coisa na pessoa, parecia que ser alguma coisa e não era. Você já se decepcionou com alguém que aparentava ser uma coisa e era outra? Escreve aí pra mim no comentário também, né? Eu já me decepcionei, com certeza, né? Pessoas que mostram-se alguma coisa, né? Mas a gente sempre fica aprendendo, ficando esperto, né? E buscando em Deus discernimento, porque, infelizmente, né? Nós lidamos com isso, né? Outra coisa, você já julgou alguém pela aparência? Às vezes a pessoa mostra um estilo de vida pra você e você já, nossa, aquela pessoa, né? Parece ser rica, tem isso, mostra um estilo de vida que aparenta ter e ser alguma coisa e não é, né? Às vezes até ela aparenta ser na vida conjugal, olha, aquele casal ser perfeito, olha como eles são carinhosos, olha como ela trata ele está. Então, às vezes na frente das pessoas é uma coisa e lá atrás quem convive, quem vê, quem tá caminhando, vê que é outra, que não é nada daquilo, que é uma aparência, que é um verdadeiro denorex. Já ouviu falar no denorex, né? Parece que é, mas não é. Então, às vezes a gente até julga as pessoas pela forma que ela veste, que ela se apresenta, que ela tá impecável, que ela mostra, e às vezes não é nada daquilo. A pessoa não é aquilo que aparenta ser. A aparência, às vezes, ela fala muito, ela dá aquela apresentação, né? Mas também ela confunde, né? Porque nem sempre aquilo é real, nem sempre aquilo é verdadeiro. Já ouviu falar numa frase? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, é por aí, né? Aparenta ser aquela coisa, nossa, ser gostoso, vai ser maravilhoso, deve estar recheado, deve ser, ai, quanta coisa boa, e na hora não é nada, é pão bolorento, é mofado, é ruim, é vazio, é oco, não tem nada, não é nada daquilo. Então, parece ser, mas não é. E nós vivemos numa sociedade que a maioria das pessoas vivem assim, né? Vivem de aparência, mostrando, aparentando ter alguma coisa, seja por status, seja por estar bem na fita com alguém, né? Seja pelo ambiente que ela está ali caminhando, andando, e ela mostra ser algo que infelizmente, verdadeiramente ela não é. Até mesmo ministerialmente, né? Na igreja, às vezes a pessoa se comporta dentro da igreja de uma forma e em casa é outra, né? Comporta com a pessoa de um jeito, né? Porque tá ali pouco tempo que você tem com a pessoa e você aparenta, aquela pessoa ali deve ser uma conhecedora, deve ser tudo, olha como aquela pessoa ali é fogo puro na igreja, você é muito sã, essa pessoa deve orar demais, essa pessoa deve ser, uma coisa, e só a aparência. Dentro de casa é outra, são pessoas, né, violentas, estressadas, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que aparentam ser uma coisa na igreja é outra, em casa, aparentam ser uma coisa no trabalho é outra, com a convivência com os outros. Então, é complicado. E em Apocalipse capítulo 3, Jesus mostra a João a igreja de Sardes, né, e fala ali, eu conheço as suas obras, né, parece que está viva, mas está morta. Então, Jesus estava falando, mostrando, dando um exemplo da igreja de Apocalipse ali, nas igrejas,
essa igreja que aparentava ser aquela igreja dinâmica, ativa, viva, cheia de gás, que mostrava ser aquela igreja poderosa, a igreja famosa, a igreja que mostra tudo aquilo maravilhoso por fora, um marketing tremendo, uma coisa, uma aparência, mas verdadeiramente ela não é aquilo. Ela mostra diante dos homens, mas que diante de Deus ela não é nada daquilo, né? As práticas daquela igreja eram práticas mundanas, eram as práticas, princípios que não combatiam com a palavra, que Deus queria para aquela igreja. Então, até nessa passagem, ele dá um despertamento, ele traz aquela igreja a refletir, né, o seu modo de vida, porque às vezes você na igreja aparenta ser uma coisa e é outra, e a igreja parecia ser aquela bombada, ser aquela coisa maravilhosa, e quando você vai ver ali, não é nada daquilo, as pessoas não têm união, as pessoas nem se conhecem, as pessoas não demonstram, não é nada, é só aparência, né? Então, ele deixou esse exemplo com essa igreja, né? A igreja que aparecia ali, vigorosa, avivada, cheia de obra, mas que espiritualmente ela estava morta, né? E infelizmente muitas pessoas vivem assim. Mostra-se uma coisa, parece que é aquilo outro, mas por dentro a pessoa não é aquilo, a pessoa não está bem, a pessoa está infeliz, a pessoa está acabada. Então, são aparências, né? Então, aqueles cristãos ali daquela igreja eram muitos religiosos, eles honravam a Deus com os lábios, mas com o seu coração estava longe de Deus, longe, muito longe. Então, uma aparência, olha que parece, você olha assim, entra, tá todo mundo aqui, nessa coisa, nesse ambiente, todo mundo quebrantado. À vista humana, né? Aparentemente, tá todo mundo aqui nesse jeito, nessa forma, e na verdade não era. E ali Deus estava trazendo esse despertamento, essa reflexão do que é viver de aparência, mostrar uma coisa bombada e ser e tal, e na verdade não é nada daquilo. Aquela igreja não era aquilo que o Senhor esperava, né? Mas ela foi alertada, porque o Senhor falou, conheça as tuas obras. Diante de Deus nada tá, né, oculto, irmãos, né? Que você mostra por dentro e você é outra coisa, mostra por fora é outra coisa por dentro. Deus nos conhece, o nosso exterior, o nosso interior, o nosso por dentro, o nosso por fora, e nós precisamos buscar ser pessoas verdadeiras, né? Buscar ser pessoas autênticas, né? Conosco mesmo, consigo mesmo, com Deus e com as pessoas, porque a gente acaba nos enganando. Estou enganando a mim mesmo, estou enganando as pessoas, estou enganando a Deus, né? Nesse aparência, nesse modo de vida que eu estou levando, que não é o meu estilo, não é o meu modo, não é o meu jeito, e eu acabo aparentando uma coisa e não sendo, né? Então, nós precisamos ter essa verdade na nossa vida, ter e saber, né? Porque você vê bem, tem uma frase muito conhecida que diz, né? Por dentro, né? Pão bolorento, por fora bela viola, né? Isso eu já comentei aqui, mas a realidade é essa, a pessoa mostra ser aquilo tudo e ela acaba não sendo nada. As redes sociais tá aí, mostra às vezes um monte de coisa, você imagina, que aquela pessoa tá feliz, que aquela pessoa é assim, que aquela pessoa tem isso, tem aquilo outro, na verdade é tudo mentira. E na verdade não é nada daquilo, é só aparência, é só fake news, é só denorex, parece, mas não é. Não sei se existe mais isso, né? Mas parece que é, mas não é. Então nós precisamos ser verdadeiros. O que a gente é em casa, com nossa família, a gente precisa ser com os outros, conosco mesmo, com Deus, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que nós estejamos, né? Onde nós formos, né? Que a gente possa ser conhecido pela a nossa autenticidade, né? Pela nossa verdade, não por aquilo que, parece ser um casamento tão perfeito, olha só agora, o que aconteceu? Depois você vai ver, porque exatamente é aquilo que a palavra mostra, né? Ela mostra verdadeiramente isso. Quando nós buscamos viver uma vida de mentira, ela não vai durar muito tempo. A realidade, a verdade, ela vai aparecer, ela vai se transparecer. Então, nós precisamos estar esperto com isso.
né? Às vezes você investe em pessoas achando que é uma coisa, você investe tempo, investe em relacionamento, investe que depois é outra, e é só sofrimento, e é só decepção, né? Então, não seja levado aí, né? Tenha discernimento, né? Porque a pessoa às vezes na frente da gente é uma coisa e fora é outra. Então a pessoa muda conforme o ambiente, conforme o local, e isso é muito ruim. Também ali em Apocalipse, em Mateus capítulo 23, Jesus também traz um alerta ali, né? A palavra diz no verso 3, mais ou menos assim: todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai e fazei-a, mas não é assim que procedeis, conforme as suas obras, porque dizem e não fazem. Aqui Jesus estava falando para os escribas, para os fariseus, ele estava falando para os homens ali do conhecimento, aquelas pessoas ali que ensinavam, né, sendo instrutores, formadores do povo, né, até mesmo da palavra de Deus, dos ensinamentos, das coisas corretas, das coisas certas, mas ele estava trazendo ali para aquelas lideranças, né, e influências, né, pessoas ali que deveriam prestar o exemplo e não era, viviam de aparência. Olha, faz o que eu falo, né, e eu não faço nada, eu não pratico nada. E às vezes a gente vê assim, os pais realmente, né, e fala pro filho, ó, faz assim, faz assim, é certinho, assim, mas a sua vida não é assim. Não tenho esse exemplo, né? É uma vida de aparência. Às vezes mostra para os filhos que é uma coisa, o próprio filho que convive vê que é outra. Meu pai é uma coisa dentro de casa, na igreja é outra. Meu pai é uma coisa aqui perto da família, mas lá com a gente ou em tal determinado lugar é outra coisa, assim. Estou dando um exemplo, né, de pessoas, né, que mudam e não são exemplos e aparentam ser, mas não são. Então ali aqueles homens que vestiam até aquelas túnicas, que vestiam, né, toda aquela conformidade ali com o seu estilo de vida e ensinava e praticava, mas não praticavam nada. Assim Jesus estava falando para aqueles homens em Mateus capítulo 23, né, que eles viviam e levavam uma vida de aparência. Homens que pregavam um estilo de vida que eles mesmos não praticavam, que eles mesmos não faziam. Isso é viver de aparência. Então você está ensinando uma coisa que você não vive, que não é a tua realidade, que não é a tua verdade. E você quer que o outro faça? E você quer que o outro seja? Ou você quer aparentar que você é assim? Ai, aquela pessoa é assim, você, né? E não é. E depois daquela decepção toda. Colossenses capítulo 3, no verso 9, 10 diz: não mintais, seja verdadeiro. Despedi do velho homem com seus feitos. Despeça do velho homem que você era antes de Cristo. Nós andamos em novidade de vida em Cristo Jesus. Nós aprendemos a viver a nossa realidade. Aprendemos a ser transparente. Aprendemos a ser verdadeiro, não continuar caminhando com uma vida de mentira, com uma vida de aparência, né? Então deixa essas obras, despeça do velho homem, despeça da prática mundana e vos renovais para o conhecimento segundo a imagem de Deus, aquele que te criou, né? Então ele traz uma renovação na tua vida. Traz uma verdade, ande segundo a verdade, não vive de aparência, tira a mentira da tua vida, porque geralmente quem vive de aparência é maior mentiroso, mente, né? Você acha que aquela pessoa tem aquele nível de status de vida poderosa, aí que é rica, que é tudo, que não é nada, vive de mentira, vive de aparência, né? Então, assim, busca ser verdadeira, assim, é o primeiro conselho aí. Segundo, filtre o seu olhar, né? Filtra aquilo que você olha, busque o dom espiritual do discernimento. Nós precisamos ter discernimento espiritual, porque nem tudo do jeito que a gente olha é. Nosso olhar nos leva a olhar, parece ser magnífico, parece ser uma coisa encantadora, parece ser uma coisa que é aquilo, e na verdade não é, é um engano, né? Então o nosso olhar, ele muitas vezes, se não tiver ali filtrado, com discernimento, né, e ver ali, a gente vai ser enganado,
pela aparência, por aquilo que está se mostrando que não é, por aquilo que você acha que vai ser e não é, e se decepciona, né? Porque nem tudo que a gente olha é verdade. Eu tenho um exemplo aqui da serpente, né? Quando a serpente, ela ali abordou a Eva, né? Então ela mostrou uma aparência de vida, né, para Eva, mostrou um engano para Eva, seduziu o olhar de Eva, né? E ela não discerniu e caiu na aparência, naquilo que ela estava sendo levada, falada, porque aquilo, o mal, o inimigo, a pessoa, né, que vive dessa forma de aparência, ela não vai te mostrar assim, ó, que é derrotado, que é tudo, ela vai mostrar uma coisa maravilhosa, né? O próprio, né, o diabo, ele se veste como anjo de luz, ele vai parecer que é aquilo, e na verdade não é, né? É um estrago. Então, filtra o teu olhar. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 diz, o homem, né, uma mulher, né, espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Ele discerne as coisas. Nós precisamos discernir, olhar assim, observar, discernir se aquilo ali é aparência ou é verdadeiro, né? E eu não vou ser enganada. Aquela pessoa que está mostrando se é aquilo, que está se infiltrando, que está se aproximando, que mostra tal coisa, então não vive de aparência, né? Deus, ele vê além, né? Além, né? Deus vê a gente além daquilo que está por fora. Deus vê além, vê lá dentro, não vê da aparência, né? Vê além das aparências. Assim que Deus vê o nosso coração, né? Da nossa forma, aquilo que a gente está realizando, aquilo que a gente está fazendo. Eu quero dar um exemplo aqui em 1 Samuel, no capítulo 16. Ali Deus escolhe, né? O povo pede a Deus um rei e ali o rei vai ser ungido, e até o profeta, né, Samuel, ele vai lá onde Deus enviou, vai na casa de Jessé, você vai ungir uma pessoa, um filho dele lá, e foi feito lá, né, botou a fila dos filhos, e ele passou um por um diante dele, e Samuel olhou assim, o olhar, primeiro olhar, ele falou, nossa, deve ser esse o rei de Israel, olha como ele é forte, a estatura dele, ele é do exército, é um homem combatente, é um homem preparado, é um homem tudo isso, ele vai defender, ele vai ser um bom rei, e o Senhor falou no coração dele, não é esse. Aí ele passa o segundo filho, nossa, isso é lindo, isso é maravilhoso, vai encantar o povo, não é esse. E foi passando o terceiro filho, e cada um que passava mostrava ali a sua glória, a sua aparência. E o Senhor falava no interior do profeta Samuel, não é esse. Não olhe pela sua aparência, né? E aí ele vai passando, acabou os filhos, né? Tem que ter algum aí, porque não é nenhum desses, né? Esse parece, olha, esse é tão sábio, olha, esse é todo, né, preparado, olha, esse tem conhecimento, vai ser esse. Não era esse. E foi passando ali, né? Ele falou, não, esse aqui, vamos ver, deixa eu ver como ele é aqui. Abre aí, esse sim, doutorado, esse tem MBA, esse vai ser um bom rei, esse tem tudo. Não é esse. Meu Deus! Então, nosso olhar é a aparência, né? Mas a gente tem que ter o discernimento para realmente discernir se aquilo ali, se não é. É bom que a pessoa esteja preparada no seu conhecimento, claro, ótimo, maravilhoso, mas eu estou aqui ministrando aqueles que mostram, que aparentam ser alguma coisa e não é. E foi isso que o Senhor disse nesse versículo, né? Samuel, não atentes para a sua aparência, nem pela grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, né? O Senhor não vê como o homem vê, entendeu? O Senhor não vê como o homem, como nós vemos. Nós olhamos com esse olhar. Nós julgamos por aquilo que está aqui vendo. Parece isso, tá isso. Não, Deus vê além das aparências, né? O nosso olhar nos engana. E nós precisamos ter esse discernimento em nome de Jesus, né?
com todos que aquele que a gente conhece, que a gente caminha no nosso dia a dia, né? E a gente só vai conhecer mesmo uma pessoa caminhando com ela. A sua verdade, quando você vai conhecer mesmo, assim, quando, né, você tá ali aprofundando, porque quantas pessoas, né, vivem só de aparência, você acha que é uma coisa e não é. Então a pessoa está sendo enganada. Isso nós temos vários exemplos. A palavra diz, em 2 Coríntios capítulo 11, né, e ao 14 ele diz lá: não se admire, pois, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Então, o próprio Satanás, ele se disfarça. Então, as pessoas mostram pra gente uma coisa, disfarça, e a gente é enganado. A gente acaba sofrendo, a gente vê quantas pessoas a gente não vê aí, até dentro do meio evangélico, né, no meio da igreja em si, pessoas aparentando ser uma coisa, trazendo para o evangelho um monte de vergonha, porque depois as suas obras, elas são esclarecidas, e aí você vê tanta coisa errada, andando por tanto princípio errado, trazendo vergonha ao nome de Cristo, né? Então isso é muito ruim, né? Então Jesus, ele já vem nos alertando, né? Que a gente possa... Quantas pessoas não estão assim andando na carne, né? Até na igreja, falando, mostrando-se aquilo. Olha, parece um fogo puro, é uma pessoa de oração, é uma pessoa disso, e não é nada daquilo. Então não vamos ser confundidos, né? Não vamos ser confundidos. As pessoas, o povo de Israel esperava o Messias, né? Esperam até hoje o Messias, né? Porque eles já entendam que a aparência do Messias vai ser um homem, um Messias extraordinário, vai ser um Messias maravilhoso e lindo, vai ser um Messias que vem na linhagem real deles ali, do dinheirada, do que fosse, né? Do que eles imaginam. E eles não conseguiram identificar, né? A maioria, né? Alguns judeus, não conseguiram identificar que o Messias já veio. Que era Jesus, que habitou dentro deles, com eles, né? E passou por ali por eles, ressuscitou, morreu, ressuscitou, cumpriu a verdade. O rei de Israel, eles mesmos coroaram o rei de Israel, mas eles não, né, ficaram presos na aparência, não aceitaram ser aquele Jesus, que Messias, seu Messias, aquele filho de Jessé que veio lá dali de Belém, daquele jeito. Não, a aparência. Eles esperam uma aparência poderosa e deixaram, né, de ver ali e de sentir o rei, né, de estar com Jesus, e crucificaram, né? Então, nós precisamos ter esse despertamento, porque quando falamos de vida da aparência, nós também queremos julgar, né? Julgar as pessoas, e a palavra diz, não julgue, né? Para não ser julgado, coisa e tal, mas a palavra nos mostra, João 7:24, que não julgueis pela aparência as pessoas, mas julguem segundo o reto juiz. Nós temos sim que, não vou fazer julgar, apartar dedo, fazer isso, mas eu vou diante do reto juiz, segundo a palavra de Deus, segundo o princípio, segundo o testemunho, segundo tudo, eu vou observar, né? E eu não vou ser enganado, de acordo com a luz da palavra de Deus, né? De acordo com aquilo que a pessoa leva uma vida, administra a sua vida, buscar corretamente dentro dos princípios bíblicos. E para finalizar, né, Mateus 11 fala ali da figueira, e ali Jesus aparece naquela figueira. Que figueira linda, maravilhosa, eu tô com fome, que figueira, que essas folhas lindas, essa figueira deve dar muito fruto, e aquela figueira não deu fruto, né? Ela não dava fruto, ela tinha só uma aparência. Era como aquela igreja de Sardes que nós falamos aqui no início, né? Tinha aquela aparência, parece que tem fruto, parece que é maravilhosa, ela está aqui linda e tremenda, mas ela não dá fruto nenhum, ela não é nada daquilo que se espera dela, né? Na verdade, então isso eu tô dando isso vai ficar para outra ministração, mas para a gente entender que a aparência, ela pode nos enganar, né? Aí nós termos esse discernimento na nossa vida. Então espero que possa ter esclarecido bastante coisas. Se você lembrou de algum fato, quiser deixar no comentário. Se tem um assunto de um tema específico que você quer que a gente comente aqui e trabalhe esse tema, vamos junto e sendo instruído na palavra de Deus. Deus abençoe. Peço que curta aí o canal, né? Possa se inscrever para você receber as notificações e compartilhe essa palavra. Deus te abençoe.